Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Centro Desportivo. No programa de hoje começamos pela fase de campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu, onde o Ferreira de Aves empatou a 2 golos na deslocação a Sinfãs e viu por isso o Lamelas aproximar-se do primeiro lugar. Na fase de subida da segunda Divisão de Futsal, o ABC de Nelas e o São Martinho de Mouros entraram a golear na primeira jornada. Já na fase de manutenção da segunda Divisão de Futsal, os Gigantes de Mangualde venceram o Travassou e o Ajab Taboaço perdeu com o Boa Vista. Olá Carlos, olá Renato, sejam bem-vindos então aqui a mais um programa do Centro Desportivo e começamos então pela Divisão de Honra, um fim de semana que teve aqui um bocadinho de tudo, mas certamente aqui um bocadinho ou muita emoção no que diz respeito à classificação, que agora está aqui, digamos, quase que ao rubro. Um empate do Sinfãs com o Ferreira de Aves a 2 golos e uma vitória do Lamelas relançou aqui um bocadinho aquilo que é outra vez a luta pelo título. E Carlos, começava por lhe perguntar como é que vê, ao fim de 4 jornadas jogadas, como é que vê agora esta luta pelo título, uma vez que o Ferreira de Aves tem 29 pontos e tem ali o Lamelas à perna apenas 2 pontos. Sim, depois da primeira jornada e com a vitória do Ferreira de Aves em Lamelas, pronto, a ideia que passou é que o campeonato estaria mais ou menos decidido. Como ficou provado, o futebol não é uma ciência exata e bastou no domingo passado, na outra jornada, o Ferreira de Aves não ter perdido em casa com o Oliveira de Frades, que foi a primeira vitória do Oliveira de Frades nesta segunda fase. E nessa jornada o Lamelas acabou por empatar também. E agora esta jornada, um confronto entre dois candidatos, o Sinfãs e Ferreira de Aves, e um empate acaba por, no contexto de uma classificação e de um campeonato continuado, de ser um bom resultado para o Ferreira de Aves, mas nesta situação acabou por se complicar, porque o Lamelas ganhou em Penalva e aproximou-se, e 2 pontos num campeonato destes, 2 pontos, apesar de faltarem 3 jornadas, parece-me a mim só, é um campeonato que está ao rubro e acho que vai ser jogado e disputado até à última jornada, ao último minuto da última jornada, porque, na minha forma de ver este campeonato, penso que o Ferreira de Aves e o Lamelas irão disputar a subida até ao último segundo. Renato, e antes de olharmos também aqui um bocadinho mais para aquilo que são os outros resultados, perguntava-lhe, estamos aqui com o Ferreira de Aves com 2 pontos de vantagem, a depender ainda apenas de si para se sagrar campeão, mas o que é certo é que mais um deslize e o Lamelas, sabendo aproveitar esse deslize, pode ocupar aqui a primeira posição. E eu perguntava-lhe, ainda há um Sinfãs Lamelas para se jogar, e eu pergunto-lhe se esse jogo também aqui pode ser muito decisivo para aquilo que são as contas, deste caso, da subida e do título. Claro, mais do que esse jogo que acabou de referir, parece-me que a próxima jornada em que o Ferreira de Aves recebe o Carvalhais poderá ser aqui determinante, porque em caso de vitória acredito que depois desse jogo é que poderá ser efetivamente decisivo. Mas caso o Ferreira das Aves vença na próxima jornada em casa, depois na jornada seguinte vai à casa do Sátão e acredito que poderá, apesar deste empate, obviamente que o futebol tem esta característica e ainda bem que a tem, não há nada que seja determinado logo à partida, mas há aqui um campeonato extremamente interessante, extremamente competitivo e isso só beneficia o futebol e beneficia também a Associação de Futebol de Viseu. Carlos, antes de avançarmos para o futsal, pedia-lhe que olhássemos aqui para os outros 2 resultados, um Rezende que teve uma jornada, digamos, quase que perfeita, ao vencer por 5-2 o Sátão em casa, e um Oliveira de Frades que vence o derby com o Carvalhais por 1-0 fora e que dá assim continuidade àquele que era o bom momento que se mostrou estar na deslocação também a Ferreira de Aves. Sim, é verdade. O Rezende é uma belíssima equipa e a próxima jornada é um Lamela-Rezende, também um jogo a considerar e poderá ser até um jogo onde o Lamelas vai ter muitas dificuldades em conseguir a vitória. Em relação ao Oliveira de Frades, não começou muito bem esta segunda fase, ganhou depois em Oliveira de Frades e agora conseguiu também ganhar ao Carvalhais num derby, que é sempre um resultado imprevisível. E referi também que o Carvalhais foi a primeira derrota que teve nesta segunda fase, porque vinha fazendo um campeonato, acho que bom, porque
foi empatar a Sinfãs, empatou em Lamelas e ganhou em casa ao Sátão. Vinha numa sequência também boa, com poucos golos sofridos. Mas os derbys têm sempre esta variante que nunca se sabe para que lado é que pode cair. Penso que eu assisti a um dos jogos, que foi o Penalba Lamelas também, um jogo muito equilibrado, em que a eficácia valeu, e vi uma equipa que, de facto, o Lamelas está a jogar para o campeonato. Nesta fase, as equipas não... Pelo menos as que estão ainda na luta pela subida, mais importante que a exibição, a qualidade do jogo ou que o espetáculo é os pontos. Sabemos que é um grau de dificuldade muito grande, porque muita paragem, agora com muito calor. Nas outras épocas, nesta fase do ano, o campeonato já tinha terminado, ou estava muito próximo de terminar, e agora vai haver nesta semana, vão jogar na quinta e domingo, o que também, com este calor e com a paragem que as equipas tiveram, pode ter peso em alguns dos resultados que poderão surgir. Mas pronto, foi feito assim o calendário, e quando reataram a competição, as equipas já tinham que estar preparadas ou prepararam-se para que isto acontecesse. O que dificulta também numa fase adiantada, com um conjunto de fatores que alteraram muita coisa. E pronto, é o possível, e vamos aguardar até a última jornada para ver, de facto, como é que vai terminar. Está então ao rubro, digamos assim, aqui a divisão de honra, esta fase de campeão, para saber quem é que vai ser então o campeão distrital e também quem é que ocupa, lá está, o lugar de subida ao Campeonato de Portugal. E então da divisão de honra vamos até ao futsal, onde também o fim de semana foi bastante positivo para as equipas do distrito, à exceção da AJAB Taboaço, mas já lá vamos. Começando pela fase de subida na segunda divisão nacional, o ABC de Nelas entrou a vencer na Série 4, venceu o Muzelos por 6-1 na recepção ao Muzelos, e na Série 2 o São Martinho de Mouros venceu o encontro referente à primeira jornada com uma goleada por 9-2 frente ao Mata. Dois resultados aqui muito interessantes, dois resultados que mostram claramente também qual é aquela intenção destas duas equipas, e pergunto-lhe, Renato, é essa a opinião que tem também, que são duas equipas aqui a mostrarem e a darem tudo pela subida? São duas equipas muito fortes. Ambas as equipas são, obviamente, muito fortes. E não podiam ter entrado de melhor maneira. O Nelas tinha efetivamente um jogo difícil em casa com o Muzelos. Nós chegámos a jogar, a representar o São Martinho de Mouros, jogámos contra o Muzelos, foi uma equipa bastante difícil, mas o São Martinho tinha uma tarefa que poderia ser aqui bastante difícil, estava a jogar fora, e mesmo assim conseguiu impor o seu poderio e conseguiu de facto vencer sem dúvidas algumas o Mata. Portanto, as duas próximas jornadas são muito importantes, mas a próxima porque vai ser preciso mais do que 6 pontos para poder conquistar o primeiro lugar. Só o primeiro lugar é que dá acesso aos objetivos a que as equipas se propuseram, que é avançar para a próxima fase. O Nelas tem aqui, o Nelas vai jogar fora com o Paços de Ferreira. Com o Paços de Ferreira, vai ser muito difícil, extremamente difícil, mas muito, muito decisivo, e o São Martinho recebe o Arsenal da Meia, que é só o primeiro classificado da série, salvo erro, da série C, ou da série B, que é o primeiro classificado. Então, logo à partida, temos aqui 2 jogos de dificuldade extrema, mas são 2 jogos que são decisivos para aquilo que são as aspirações. Creio que para poderem atingir o primeiro lugar, quer o Nelas, quer o São Martinho, têm que ambicionar vencer os 3 jogos, que é para não dar aqui aso a outra possibilidade que não seja o primeiro lugar. E depois há outras contas que se misturam, que é, em caso de se falhar um ou outro, nesta próxima jornada, há aqui a questão classificativa, que também é muito importante, embora as duas equipas já tenham vencido com um score bastante dilatado, o que também vai entrar nas contas da tabela classificativa, caso exista a igualdade pontual. Vai ser usado como critério.
Carlos, eu assim perguntava-lhe, temos aqui um ABC de Nelas e um São Martinho de Mouros que entraram com tudo, digamos assim, nesta primeira jornada da fase de subida, lá está a mostrarem claramente aquilo a que vieram, aos objetivos a que se propuseram, mas há aqui uma diferença entre estas duas equipas. O ABC começou em casa e joga agora 2 jornadas fora, e o São Martinho, por outro lado, joga esta primeira jornada fora e agora 2 em casa. Como é que vê estes 2 resultados, estes 2 bons resultados, mas com essa condicionante, com essa agravante, digamos assim, do ABC ter que jogar agora as 2 próximas jornadas fora e o São Martinho de Mouros a jogar as 2 em casa? Primeiro de tudo, realçar a boa entrada, porque por um golo tudo se pode decidir, e eu falo por experiência própria que já decidi por um golo no 4º critério de desempate. Dizer também que de facto ir ganhar fora e ter a possibilidade de ter 2 jogos em casa, no meu ponto de vista, é capaz porque a moralização de uma vitória fora e depois saber que em casa pode somar mais pontos aos que tem, e teoricamente o jogar em casa, apesar de não haver público, acaba por ter alguma vantagem, porque conhecemos o espaço, dominamos todas as zonas do espaço que pisamos. Em relação ao ABC, vamos olhar pela parte positiva. Ganhou bem, um bom resultado, e agora, por que não, ter 2 possibilidades fora e também pensarmos neste sentido. E se ganhar um jogo, empatar outro, ou se ganhar os 2 jogos fora, como é que não fica? Se calhar garante logo o apuramento. Ou então, ganhando um ou empatando o outro, pronto, há 2 formas de ver as coisas. Pelo lado positivo, ter 2 possibilidades de ir buscar pontos fora, e também podemos dizer assim, são 2 jornadas consecutivas, se uma não corre bem, a outra já não é encarada da mesma forma, mas se a primeira correr bem, naturalmente a segunda, a motivação e os graus de confiança estão elevados. Sabemos que o campeonato é jogado de forma que temos que saber jogar em casa e fora, saber que nesta fase, pela falta de público, há qualquer coisa que jogar fora não é bem a mesma coisa do que quando tem a pressão do público, quer queiramos, quer não. Há sempre este fator que pode ajudar um bocadinho, mas é encarar de forma positiva e penso que estamos perante 2 equipas com qualidade, que irão naturalmente lutar com tudo e com todas as suas armas para atingir os objetivos. E vamos aguardar, jornada a jornada. Não vale a pena estarmos aqui a fazer contas daqui a 2 jornadas, não. É a próxima, centrados, focados naquilo que é o próximo jogo, e depois de acabar o próximo jogo, voltar a fazer contas e ver claramente o que é preciso na jornada seguinte, e então aí sim, porque é mais uma jornada que passa, menos possibilidades de conseguir adquirir pontos, porque cada jornada que passa é mais uma possibilidade que se queima, e então depois a partir daí gerir e fazer contas e ver de facto como é que irão conseguir os seus objetivos. Mas eu acredito que, apesar de não ter um conhecimento muito profundo do valor das equipas e do valor da série, acredito que até pelo primeiro resultado que estamos perante 2 equipas com qualidade. Já pela fase de manutenção, ou digamos que na luta por um lugar na nova 3ª divisão de futsal, os Gigantes receberam e venceram o Travassou por 4-2, repetindo assim o resultado que já tinham conseguido na fase regular, e já a Taboaço não foi tão feliz e perdeu por 3-2 na deslocação à casa do Boa Vista, um campo sempre muito difícil também de se jogar, certamente. Renato, pergunto-lhe como é que vê estes 2 resultados, lá está, por 2 equipas que lutam aqui para não voltar aos distritais? Ambas as equipas têm missões muito difíceis, mas possivelmente poderá ter aqui uma missão mais difícil o Taboaço, porque está inserido num grupo bem mais forte do que poderá ter aqui o Gigantes Mangualde. Nós estamos a falar que eles já venceram o Travassou, que ainda vão ter que jogar com o Domus Nostra, que é uma equipa também muito, muito equilibrada em termos de competitividade entre as 2 equipas, e depois temos aqui um Ocela que falhou aquilo que eram os seus objetivos para este, não é? Acredito que o Ocela possa, de facto, ser um outsider, que possa vencer todos os jogos onde vai entrar, e que a luta pelo segundo lugar, e que é efetivamente determinante pela fuga aos distritais, será entre os Gigantes e depois o Domus Nostra. Vamos ver se efetivamente o fator casa também poderá ter aqui algo em conta para aquilo que é
o Domus Nostra, porque tem o seu pavilhão renovado, tiveram a pôr um piso também novo, e há aqui o Domus Nostra, o Cabanão, como é conhecido, tem uma mística muito, muito forte, mas se os Gigantes efetivamente conseguirem ter um bom resultado aqui, acredito que possam ter o segundo lugar quase que definido, tendo em conta que o Domus já perdeu o primeiro jogo com a Sela. Este resultado, este jogo é determinante para a manutenção do Mangualde. Por outro lado, o Taboaço, como já tinha referido, parece-me que tem aqui, de facto, das quatro equipas, é possivelmente a equipa mais debilitada, também em função do seu próprio contexto. Os amigos já Beiradouro são uma equipa bastante forte, tal como é o Boa Vista e tal como é o Fiães. O Fiães fez uma série inteira só com uma derrota, apesar de ter tido 7 empates, só perdeu mesmo na última jornada. Não se avizinha uma vida nada fácil agora que vão receber os amigos já Beiradouro, e se efetivamente não conseguirem pontuar ou se não conseguirem vencer os amigos já Beiradouro em casa, será o destino, será mesmo os distritais. Eu ainda gostaria de salientar só aqui um ponto, deixar aqui um apontamento relativamente à questão anterior da fase de subida. Há aqui um benefício relativamente ao Nelas, é que o Nelas, as outras duas equipas empataram. O Paços de Ferreira empatou com o FAF. E isso é um handicap extremamente interessante e importante. Mesmo quando elas tenham estes dois jogos fora e esteja aqui uma dificuldade associada aos 2 jogos fora, os adversários diretos empataram. E isso poderá ser aqui um indicador de sucesso para aquilo que poderá ser o resultado em Paços de Ferreira. Por outro lado, no São Martinho, o adversário direto, que é o grupo Nuno Alves, não é? Já venceu o Arsenal de Maia, fora de casa, ou seja, o GNA foi vencer o Arsenal da Maia e será o 3º jogo. Portanto, se o São Martinho vencer em casa o Arsenal da Maia, perspectiva-se aqui no próximo domingo a finalíssima que irá efetivamente definir, porque acredito que o GNA possa levar de vencido ao mate em casa, e projeta-se aqui o derradeiro jogo, o grande jogo, se efetivamente o São Martinho tiver a competente, porque é uma equipa competente, é um grupo competente, se efetivamente conseguir ultrapassar o Arsenal da Maia, que é uma equipa bastante difícil, uma equipa organizada, que aposta muito nas transições, vai ser um jogo muito difícil, o São Martinho vai ter que assumir o jogo, e o Arsenal, além de ter aqui uma equipa muito experiente, é uma equipa que tem os seus esquemas muito bem definidos, é uma equipa que vai jogar no contragolpe, vai ser uma equipa venenosa. Vamos ver se eles conseguem manter esse equilíbrio, vencer e depois levar para a última jornada a decisão de quem é que vai ficar em primeiro lugar. E terminamos então assim mais um Centro Desportivo, aqui com análise à fase de campeão da Divisão de Honra e às fases de subida e de manutenção da 2ª Divisão de Futsal. Mais uma vez agradecer ao Renato e ao Carlos por mais uma vez estarem presentes no Centro Desportivo. Da nossa parte é tudo. Fique desse lado e até ao próximo Centro Desportivo.